Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o transtorno bipolar, porque os indivíduos que sofrem com esse tipo de transtorno, eles vivenciam intensas alterações de humor que são ligadas aos aspectos psíquicos, comportamentais e até mesmo aos aspectos biológicos. Então, vamos entender que as variações de humor, elas são naturais na nossa vida, não é verdade? Porque os percalços, eles podem aparecer na nossa existência, no nosso dia a dia, e é preciso saber lidar com eles. Então, há períodos em que as pessoas, elas podem se sentir mais positivas, mais animadas, com iniciativa para aquelas atividades rotineiras, mas da mesma forma, podem haver também aquelas fases de dificuldade, com pessimismo e muito desânimo para tudo. Bom, essas mudanças, elas não são suficientes para configurar um transtorno afetivo bipolar. Então, o grande problema é a banalização do conceito que vai depreciar a sensibilidade humana e que é fonte geradora de confusão e muito preconceito com todos os transtornos. Então, é preciso entender a complexidade desse distúrbio para ser realizado um tratamento correto e também evitar danos emocionais e materiais atrelado às crises, né? Então vamos entender um pouco do distúrbio do transtorno bipolar, que ele pode ser caracterizado por ciclos emocionais ligados a aspectos psiquiátricos, comportamentais e até mesmo ritmos biológicos. Então dessa forma, o indivíduo ele vai vivenciar fases de euforia que não são exatamente fases felizes, mas sim com características de impulsividade e fanatismo e que vão ser alternadas com momentos depressivos que podem durar semanas ou até mesmo meses. Então, no intervalo entre essas fases, existe a possibilidade de alguns períodos sem nenhum sintoma, ou até mesmo com poucos sintomas, né? Ou ainda uma mistura em que as extremidades elas vão se sobrepor. Então, o transtorno bipolar é considerado uma doença crônica e o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico é super necessário ao longo da vida, pois existem alguns riscos que rondam os quadros de crise e que eles precisam sempre de apoio e de supervisão. Então, as pessoas com esse tipo de distúrbio, elas podem desenvolver uma tendência mais acentuada para as tentativas de suicídio e tudo isso é devido às mudanças e à incompreensão que o paciente tem do seu próprio caso clínico. Então, o que acontece? O polo eufórico da patologia, ele é muito complexo, já que conta com dois níveis de intensidade e com durações diferentes. Então, o indivíduo ele pode apresentar um interesse extremo em determinado assunto e, em seguida, aquela sensação de impulsividade, de força de iniciativa. Então, essa obstinação pode ser sobre algum tema referente a um determinado objeto, ou um objeto material, ou até mesmo um cargo na empresa. Então, a partir disso, todas as conversas vão girar, passam a acontecer em torno desse assunto e vai ter interesse fixo. Então, as ações começam a girar em torno desse eixo único. Então, além disso, a presença de pensamentos acelerados e repetitivos que acompanham uma empolgação em agir estão ali. E esse quadro, ele pode gerar grandes equívocos, já que ele aparenta ser uma crise de ansiedade, é muito próximo. E aí não é, porque vai tratar-se de uma hipomania, que é uma característica típica do transtorno bipolar e que costuma ter duração considerável. Então, o quadro não deve ser confundido com o fim de evitar tratamentos errados e também de controlar os riscos atrelados a esse comportamento.
Então a situação pode acompanhar uma exaltação do senso de razão, a pessoa se acha dotada do conhecimento, bem como da autoestima, elevando a uma sensação de onipotência, de fanatismo mesmo, né? Então por isso qualquer pessoa que diga o contrário do que o bipolar acredita ou que venha a desestimular as suas ações, passa a ser enxergada como uma perseguidora e as suas palavras certamente serão distorcidas por essa mente eufórica. Então o quadro ele se agrava ao evoluir para uma fase de mania e na qual esses sintomas anteriores que eu relatei, eles se somam com uma ação mais incisiva com relação ao objeto de fascínio. Então a pessoa pode chegar ao ponto de comprar coisas que não consegue pagar, então ela vai contrair grandes dívidas, por exemplo. Então há também ainda algumas crises que despertam vícios e comportamentos destrutivos, como o caso em que a libido aumenta e aí a busca por sexo ou consumo de pornografia, ela vai se intensificar. Então o mesmo pode acontecer com as drogas lícitas e também com as drogas ilícitas. Então o paciente ele vive constantemente numa montanha russa e no extremo oposto dos polos emocionais, o cenário então ele se inverte. E aí sentimentos de depreciação passam a permear a mente desse indivíduo, arrebentando com a sua autoestima, assim como a sua energia. Então, o interesse desenvolvido por determinadas atividades, ele passa a ser substituído por uma apatia e um desânimo sem fim, já que a aceleração anterior, ela torna uma lentificação para agir, seguida da ausência de iniciativa. Então, esses elementos, eles mostram uma alteração no ritmo biológico que dá início a uma nova fase da patologia. Então, o quadro depressivo costuma ser similar ao transtorno de depressão unipolar. E as alterações no sono e na fome, elas vão ser comuns aos os dois distúrbios e elas podem aparecer então. Mesmo que nesse período ocorram pensamentos negativos e que piorem a situação ou criem novos problemas, é nele que o paciente bipolar ele costuma se respaldar para procurar ajuda. Por quê? O seu senso de potencialidade ele está baixo. E aí é preciso alertar sobre a delicadeza desse momento, já que é importante um bom diagnóstico do profissional, do psiquiatra, pois os antidepressivos, eles podem piorar sensivelmente o quadro do bipolar. Então a depressão dentro da bipolaridade, ela tem uma duração variada de semanas a meses e ela vai desaparecendo entre os polos emocionais ou manifestando-se com leves sinais. Então pode também sobrepor-se aos pulsos de hipomania em fases mistas de emoção. Então vamos entender as classificações do transtorno porque existem duas nuances bem marcantes dentro do distúrbio de bipolaridade, com cada qual com sua intensidade e um modo de afetar esse indivíduo. Então a edição número 5, né, que já estamos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele vai definir dois tipos de transtorno bipolar. O tipo 1, ele apresenta variações de episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos. Então a intensidade dos sintomas costuma ser maior, provocando mudanças profundas de comportamento e gerando mais riscos ao indivíduo. Então a prevalência maior é de crises hipomaníacas em relação às crises maníacas e às crises depressivas. Já o transtorno bipolar do tipo 2, ele apresenta variações entre episódios de hipomania e depressão. Então, geralmente, são menos acentuados e com maior propensão aos ciclos depressivos que são duradouros e até mesmo incapacitantes. As origens do distúrbio ainda são muito desconhecidas, não são muito claras. Mas o que a gente pode saber é que as pesquisas em torno de marcadores biológicos, elas são muito pontuais, já que os que foram encontrados ainda não servem como testes. Então, isso ocorre por se tratar de um transtorno extremamente complexo.
Então, a literatura médica, ela defende que os efeitos de genes e do meio ambiente podem estar presentes. E a teoria da orientação genética, acrescentando que traumas e rupturas no ciclo de sono e de vigília também podem desencadear doenças em pessoas vulneráveis. O diagnóstico, ele é clínico e feito com análises muito criteriosas sobre o indivíduo. Então, algumas vezes os parentes, eles são consultados com o intuito de buscar mais informações que comprovem as flutuações de humor deixadas pelo paciente e a fim de não deixar confusões quanto ao quadro. Então, os primeiros sinais do transtorno bipolar, eles vão surgir na adolescência em meio a transformações corporais e emocionais. Então, alguns aspectos típicos dessa fase da nossa vida, como a rebeldia, por exemplo, ela deve ser muito bem distinguida da irritabilidade maníaca, porque também a tristeza, né, pelos primeiros sofrimentos, com os relacionamentos que não deu certo, também deve ser discernido de sintomas depressivos. Então, a permanência dessas ações e seu agravamento, eles vão indicar a bipolaridade. E o diagnóstico correto pode levar algum tempo, mas ele é muito necessário para que ele possa evitar mais sofrimentos às pessoas que possuem esse tipo de transtorno e também às pessoas que convivem com ele. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais o transtorno bipolar e eu vou gravar outros vídeos com esse tema. Então, muito obrigada, gente. Por hoje é só. Beijo, tchau.